O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o batismo de Jesus e também lembramos o nosso batismo e a nossa missão neste mundo, de santificar o mundo, de conduzir o mundo, porque tudo foi criado por meio de nós e para nós através de Jesus Cristo. Então toda a nossa vida vem do batismo. O batismo nos torna filhos de Deus. Com o batismo nós recebemos a missão da vocação como chamado e resposta de Deus ao seu povo. Toda vocação ela nasce do nosso batismo. Por isso é importante essa filiação divina no qual nós recebemos, como nos ensina então a primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Diz que esse servo que foi enviado por Deus, ele veio para salvar, para assim conduzir o povo de Israel, para que eles realmente possam compreender qual é a ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a ação de Deus é uma ação criadora. A ação de Deus é uma ação renovadora. Vamos lembrar no livro do Gênesis, o capítulo 1, diz assim que Deus criou tudo, e depois, por último, criou o homem, Adão, colocou diante dele todo o mundo criado e pediu para ele nominar cada coisa. E assim ele fez. Então, o que essa leitura mostra para nós? Duas coisas muito importantes. Que Deus criou tudo para nós e colocou tudo ao serviço do homem, ou seja, da humanidade. Só que muitas vezes nós estamos percebendo que nós estamos invertendo as situações. Nós somos senhores da criação, por isso temos que cuidar de tudo como senhores que cuidam das suas coisas. Só que a inversão qual que é? É que nós deixamos que as coisas nos dominem. E somos conduzidos pelas coisas do mundo, não o contrário. Tudo que Deus criou, Ele colocou para cada um de nós, por isso Adão dominou todas as coisas. Só que nós deixamos com a nossa vida, ou muitas vezes com a nossa conduta, deixar que as coisas do mundo assumam o domínio sobre cada um de nós. O ser criado por Deus, o ser amado por Deus, para ser a sua imagem e semelhança. Então, muitas vezes a gente tem que retomar o nosso papel neste mundo. É de ser condutores, de guarda, de proteger todo mundo criado, mas não deixar que as coisas nos possuam. E quanta gente é envolvida por isso. Perde a sua razão de ser. Para que Deus nos criou? Para amá-lo e servi-lo neste mundo e gozar com ele das alegrias eternas. Então essa é a finalidade do ser humano. De sermos pessoas boas, pessoas santas, como nos ensina então o Salmo de hoje. O Senhor nos abençoe com a paz o seu povo. Então o maior dom, irmãos e irmãs, que nós recebemos de Deus é a paz.
Então, para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nós temos que assumir e ser instrumento de paz. Como o Senhor diz que essa voz do Senhor, que Ele veio para que nós possamos dar glórias a Deus sempre, pela nossa vida, pela nossa vocação, pelo nosso chamado. Então a nossa vocação é dizer: Senhor, muito obrigado, porque me criastes e renovaste todos os dias através do meu batismo. Como nos ensina então a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos. Diz que o Senhor foi ungido, Deus ungiu o seu Filho com a ação do Espírito Santo, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então nós somos ungidos do Senhor, protegidos, e somos uma nação escolhida por Deus. Gente, nós não somos qualquer coisa. Deus nos ama, Deus tem um projeto de amor para cada um de nós. Por isso o batismo que nos faz filhos de Deus. Então, se todo mundo entendesse a dimensão do batismo, que ele nos lança para frente. Quem é batizado não deveria ser acomodado na sua fé. Quem é batizado deveria ser uma pessoa praticante da fé, viver nos sacramentos da igreja. Que é o tema do evangelho de hoje. Que Jesus foi então para o Rio Jordão e ali foi batizado por João. Então aqui tem uns aspectos que a gente precisa aprofundar, no sentido, o que João foi fazer realmente batizar Jesus? Jesus precisava ser batizado? Em si não. Mas Jesus fez tudo enquanto pessoa humana, tudo aquilo que era necessário, para mostrar também que ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando ele está sendo batizado, qual que era o batismo de João? Um batismo de conversão. O que João dizia? Convertei-vos, mudai de vida, sejam pessoas melhores. Mas o batismo de Jesus inaugura uma nova fase da vida. Até então a gente tem que entender o que acontecia. Deus fazia muito tempo que não falava com o seu povo, porque o último dos profetas era João Batista. Então a voz de Deus estava silenciosa. O pessoal estava angustiado porque Deus não falava mais com o seu povo. Então ele manda João, a voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Quando Jesus é batizado então no Rio Jordão, o que acontece? Aparece a voz de Deus falando e manifestando o seu próprio Filho. Manifestando Jesus: este é meu Filho muito amado, escutai-o. Este é meu Filho muito amado, no qual coloco todo o meu bem-querer. E Deus diz isso também para cada um de nós. Cada um de nós somos queridos, amados de Deus. Deus cuida de nós, Deus protege cada um de nós, Deus nos chama a ser mais íntimo dele. Então a nossa vocação nasce na pia batismal. Nós somos discípulos para ser discípulos. Somos discípulos no discipulado. Portanto, a nossa vocação, a nossa vida é seguir Jesus. Terminamos esse tempo do Natal com o batismo de Jesus. Começa agora a missão de Jesus, também a nossa missão no mundo, de sermos discípulos do Senhor, ser homens novos, criados pelo sopro de vida de Deus. É interessante, no Gênesis, diz assim que Deus criou tudo, pela sua palavra. Quando ele fez o homem, fez do barro da terra, e ali soprou sobre eles, e diz: recebei o sopro do Espírito, ou seja, a vida, ou seja, a nossa alma. Então nós nos tornamos ser viventes na medida em que nós cuidamos também da nossa alma. Na medida em que nós ajuntamos e temos consciência da unidade entre corpo e alma, para louvar o Senhor. Então ser batizado, gente, é muita coisa. Ser batizado é compromisso da fé, de viver a nossa fé intensamente, de viver a nossa fé como discípulos. Tem um autor que diz assim, que o batismo nos torna pertencentes a Deus e à igreja. Quando eu não sou fiel à igreja, eu estou traindo Jesus.
Quando eu não sou fiel à minha vocação, ao meu batismo, eu sou traidor da minha fé. Porque eu não estou vivendo aquele princípio que eu mesmo fiz a opção de ser de Cristo, ser igreja, ser discípulo. Então esta é a nossa vocação. Então vamos pensar na nossa vocação, no nosso batismo. Realmente nós somos comprometidos com o nosso batismo? Queremos viver a nossa fé profundamente? Não podemos seguir com a maioria. Temos que ser gente de paz, gente de harmonia, gente que procura transformar o mundo, que é o Papa tem chamado a atenção no último documento dele, para a gente viver a paz com todos, boas relações. Né? A gente muitas vezes a gente queria casa com picuinhas, né? Então a gente tem que deixar disso, ser mais maduros, ser pessoas que relacionam bem com as pessoas, que procuram manifestar a fé, que procuram ter maturidade. Então é isso que a liturgia de hoje nos ensina. O batismo de Jesus nos insere inteiramente, de corpo e alma, na igreja, para sermos missionários. Hoje, com esses 3 jovens, Elano, Isaías e Elias, que vão para o nosso seminário, em Anápolis. Eles vão começar a etapa de formação inicial. Mas por que isso foi possível? Primeiro, porque eles foram batizados. O batismo deu a eles um chamado. E eles foram alimentando esse chamado através de quem? Através da sua família. A família é muito importante. A vocação nasce na família. Se a família não acompanha os seus filhos, como vai ter vocação? Então os 3 este ano, a gente fez ano passado, foi uma caminhada de fé, de encontros, para eles chegar e dizer assim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, servir ao Senhor. Então isso é muito importante. A igreja se renova através das vocações. E aí a gente é um agradecimento muito especial aos pais e mães de cada um deles. A família, porque a família foi capaz de dar o sustento para eles poderem responder à vocação. Agora começa uma etapa que dura uns aninhos, 12 anos de formação. Para quê? Para se preparar, para quê? Para ser homens de Deus, para ser homens de oração. É interessante quando você diz assim, padre, reza por mim. Vocês supõem que nós rezamos mais do que vocês, né? Supõe, né? Espero que seja. Então, assim, a gente se torna homens e mulheres de oração na vida religiosa. A vida religiosa é para fazer pessoas orantes, para fazer pessoas que vivem a sua vocação diante de um chamado de Deus. E assim responder, Senhor, eis-me aqui. E é interessante a vocação. Vocação, ela nasce porque é um chamado de Deus. A minha vocação surgiu, era jovem, trabalhava, namorava, tinha uma namorada que já estava querendo a gente marcar o casamento, falei, ainda não, né? E a gente foi caminhando, chegou um momento, alguém disse assim para mim, Carlos, você já pensou em ser padre? Eu falei, Deus me livre, nunca pensei nisso não. Mas aquela fala penetrou tanto o meu coração, que eu passei 1 ano meditando aquilo ali. Falei, mas que coisa, gente. E aí eu já vivia na igreja, trabalhava, fazia pastoral, jovem. E aí chegou um momento que assim, eu falei, não, eu tenho vocação, então eu tenho que responder ao chamado de Deus. Deus quando Ele chama, Ele não larga da gente não, gente. Ele gruda na gente e fala, eu quero é você, não é outro não. E aí foi um processo, fiz um acompanhamento com os frades, eu sonhava em família. Queria ter pelo menos 5 filhos. Queria, né? Deus deu outra coisa, né? E assim fui pensando, fui nos frades. Quando eu cheguei nos frades, eu conheci várias congregações, quando eu cheguei nos frades, aquele tanto de gente na mesa, conversando e batendo papo. Falei, opa, aqui já melhorou, tem uma família. E a vida religiosa é uma família. Aí eu fiz o meu processo, fui admitido, e isso já faz 30 anos que eu estou na ordem. Então, graças a Deus, assim, vocação é isso, né? A gente chama, Deus chama e a gente responde. Eu era padre, só para concluir, eu era padre. Chegou, 2003,
Aí chegou uma pessoa na minha sala e falou assim: Frei, você lembra de mim? Adivinha quem que era? A minha ex. Você lembra de mim? Quase que eu falei: como eu posso esquecer, né? Aí ela disse assim: Frei, você é feliz? Eu falei: demais. Aí a gente conversou, ela seguiu a vida dela, casou, teve filho e tudo isso. Aí realmente foi um momento muito importante, porque assim, essas coisas vai confirmando a vocação da gente. E aí, concluímos a nossa conversa, ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Mas eu acho que é tão importante isso, porque a vocação, tem gente que fala assim: eu vou ser padre porque eu não tenho vocação para casar, então não tem vocação também? Não. Porque a vocação, se você não for capaz de ser pai, capaz de formar uma família e viver em família, não é vocação. Porque a vocação nasce disso. Depois Deus fala assim: eu quero você realmente para mim, para cuidar das minhas coisas. E isso é vocação. Então é isso que eu desejo aos três, que eles possam ser felizes, realizados, e que a vocação, aí a gente conta muito com a oração dos pais. A família tem um papel fundamental de rezar por eles, como nossa comunidade vai rezar por eles, que eles sejam felizes nessa vocação. Amém.